dinossauro estranho do Marrocos era cravejado de espinhos. Spicomelos viveu há 165 milhões de anos durante o Jurássico. Tinha cerca de 4 metros de comprimento e pesava de 1 a 2 toneladas. Spicomelos é um membro do grupo de dinossauros Anquilossauros. 27 de agosto, cerca de 165 milhões de anos atrás, em uma planície costeira no que hoje é o Marrocos, viveu um dos dinossauros mais extremos já registrados, ricamente adornado com armadura e espinhos, alguns com cerca de 1 metro de comprimento, diferente de qualquer outra criatura conhecida. Pesquisadores descreveram na quarta-feira extensos restos fossilizados descobertos nas montanhas altas, perto da cidade marroquina de Boulemane, de um dinossauro do período Jurássico, chamado Spicomelos, com aproximadamente 4 metros de comprimento e pesando entre 1 e 2 toneladas. O Spicomelos é o membro mais antigo conhecido de um grupo de dinossauros blindados semelhantes a tanques, chamados anquilossauros, herbívoros atarracados e lentos que andavam sobre 4 patas. A armadura do Spicomelos é estranhamente impressionante, diferente da de qualquer outro dinossauro, ou de qualquer outro animal vivo ou morto, que já descobrimos, disse o paleontólogo vertebrado Richard Butler, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, co-líder da pesquisa publicada na revista Nature. Ele não só tinha uma série de espinhos longos e afiados em cada uma das costelas, algo desconhecido em outros animais, como também tinha espinhos do comprimento de tacos de golfe saindo de uma coleira em volta do pescoço, acrescentou Butler. A armadura extravagante pode ter servido a 2 funções, como defesa contra grandes dinossauros carnívoros e como exibição para atrair parceiros. A armadura certamente tinha alguma função defensiva, mas é difícil imaginar como os espinhos de 1 metro de comprimento ao redor do pescoço eram usados para defesa. Parecem um enorme exagero, disse Butler. Em animais vivos, estruturas que tendem a não ter nenhuma função óbvia e parecem ser um pouco incômodas de carregar, como chifres de veado ou cauda de pavão, geralmente são associadas ao sexo, de acordo com a paleontóloga vertebrada e principal autora do estudo, Susanna Maidment, do Museu de História Natural de Londres. Eles poderiam ser usados em cortejos ou exibições territoriais, ou para lutar contra membros da mesma espécie durante competições por parceiros. A armadura de Spicomelos é totalmente impraticável e teria sido um pouco incômoda em vegetação densa, por exemplo. Portanto, acreditamos que é possível que o animal tenha desenvolvido uma armadura tão elaborada para algum tipo de exibição, talvez relacionada ao acasalamento, acrescentou Maidment. Embora os fósseis não representassem um esqueleto completo, a cabeça estava entre as partes faltantes. Os restos parciais forneceram uma boa compreensão do Spicomelos. Este dinossauro era conhecido anteriormente apenas por um único fragmento de costela descrito em 2021, antes da descoberta destes fósseis em 2022 e 2023. Suas costas eram cobertas por espinhos curtos, devido às costelas com espinhos na superfície superior. Possuía um colar ósseo na superfície superior. Possuía um colar ósseo com placas e 2 pares de espinhos projetando-se para fora acima do pescoço, incluindo um de 87 centímetros de comprimento, que provavelmente era ainda mais longo quando o animal estava vivo. Possuía também um escudo pélvico e 2 grandes espinhos projetados para fora acima dos quadris. As distintas vértebras caudais fundidas sugeriram que o Spicomelos possuía uma arma na ponta da cauda para lutar contra predadores, talvez uma clava ou algum tipo de espinho, embora nenhuma tenha sido recuperada entre os restos mortais.
Essas vértebras caudais fundidas foram encontradas anteriormente apenas em anquilossauros com armas na cauda. Isso indicaria que as armas na cauda apareceram nos anquilossauros cerca de 30 milhões de anos antes do que se sabia até então. Os anquilossauros estavam entre os animais herbívoros mais bem-sucedidos. Eles são parentes próximos de outro grupo de herbívoros chamados stegossauros, que ostentavam placas ósseas nas costas e uma cauda pontiaguda. Ambos os grupos surgiram durante o Jurássico, mas os anquilossauros sobreviveram aos estegossauros, prosperando até que um asteroide atingiu a Terra há 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo, encerrando a era dos dinossauros. O membro mais conhecido do grupo anquilossauro era maior que o espicomelo, com cerca de 8 metros de comprimento, e habitou ao oeste da América do Norte durante o crepúsculo dos dinossauros. Sua armadura, incluindo uma formidável cauda em forma de clave, protegia contra predadores, incluindo o tiranossauro. Os primeiros membros dos grupos dos dinossauros geralmente apresentam planos corporais bastante simples em comparação com seus equivalentes posteriores. Spicomelus mostra que esse não era o caso dos anquilossauros. A armadura do Spicomelus é muito mais elaborada do que a dos anquilossauros posteriores, e nenhum anquilossauro posterior possui costelas pontiagudas. O que nos surpreende é que a armadura mais elaborada de todos os tempos esteja presente no membro mais antigo do grupo. Talvez a armadura mais simples em espécies posteriores reflita uma mudança para uma função, principalmente defensiva, devido ao aumento da pressão predatória no Cretáceo, quando os predadores se tornaram excepcionalmente grandes, disse Butler. Reportagem de Will Dunham em Washington.